Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui hoje para ler um texto da irmã Daniela Soares. Esse texto se chama Sentenciando o Outro. Foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não foi eu que escrevi, foi a irmã Daniela, o que é que eu vou fazer? Ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, amém? Então, o nosso texto hoje está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Então, Natã vai repreender Davi. Então, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Amém? Irmãos, às vezes a gente emite juízo de valor sobre o outro, né? Esquecendo de quem nós somos e as coisas que nós fazemos. Bem, o versículo-chave é o versículo 5, que diz: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Engraçado, né? Davi, ele se indignou com a sua própria história. Ele não percebeu que a história que Natã estava contando era a sua própria história. E segundo o julgamento que ele mesmo fez, aquele homem da história de Natã merecia morrer. Por quê? Porque ele tinha agido sem nenhuma misericórdia. Ele só tinha atentado para os desejos do coração dele. Não tinha pensado nem um pouquinho naquele homem pobre que só tinha uma cordeirinha, né? Só que há algo muito curioso nesse relato. Essa história contada pelo profeta Natã retratava o próprio rei, que pegou para si a mulher de Urias e mandou matá-lo. Bom, como pode alguém se incomodar e sentenciar com tanta facilidade o pecado do outro quando ele mesmo está em desobediência? E a gente é mestre nisso, né, irmãos? A gente, para apontar o erro do outro, uma benção. Muitas vezes a gente é assim. Com o erro dos outros, a gente não tem a mínima tolerância. Ah, não, isso já foi demais. Mas com as nossas falhas, a gente sempre é compassivo, misericordioso, acha que a gente merece mais uma oportunidade. Então a gente faz com que os nossos erros fiquem bem pequenininhos. E ainda a gente fica argumentando, dando justificativa pelo erro cometido. A gente quer, como dizem lá os meninos onde eu trabalho, passar um pano, né? Naquilo que a gente faz de errado, né? Criando justificativas. Então a gente encobre e não confessa ao Senhor o nosso erro e nem confessa para o nosso irmão. Às vezes até as coisas que a gente faz errado acabam caindo no esquecimento. Mas quando o assunto é pecado,
o pecado do outro. Ah, bem, aí a gente é rápido para fazer justiça. A gente é rápido para meter o pau, para criticar, para falar que não podia ser daquele jeito. E aí a gente até usa o quê? Ó, a palavra de Deus para sentenciar o outro. Nós somos craques nisso, né, irmãos? Mas a palavra de Deus precisa estar diante de nós como um espelho, mostrando como somos, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23, 24. Ah, eu não abri aqui, irmãos, vou abrir agora, rapidinho. Ai, 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 ai. Devia ter aberto, né, irmãos? Opa, 83. Tiago 1, 23 e 24. Que diz assim: porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Então é assim que a gente faz, né? A gente acaba esquecendo, né? E nós temos que nos mostrar a Deus exatamente como nós somos. Então, nesse exercício de permitir que o Espírito Santo nos mostre quem a gente é verdadeiramente e como a gente tem falhado contra o Senhor, a gente se depara com a nossa grande carência da sua graça, né? Porque a gente acha que o outro sim cometeu um erro inaceitável, o outro sim é arrogante, o outro sim não tem misericórdia, não teve discernimento, não teve sabedoria. Mas nós sempre arranjamos uma desculpa para nós mesmos, né? Então, quando a gente se olha realmente como nós somos, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre aquilo que temos feito de errado, a gente vê que se não for a graça do Senhor, estamos falidos. Então, quando nos ocupamos com isso, passamos a ser mais misericordiosos com os outros e temos menos tempo para julgar os seus pecados. Então, irmãos, a gente acha muitas vezes que o pecado do outro é intolerante. Não dá pra gente tolerar, é intolerável, né? Então, a gente acha que é intolerável o pecado do outro. E todos os nossos pecados são tolerantes. Mas nós temos que mudar isso. A partir do momento que a gente se vê através do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos mostra aquilo que temos feito de errado e que assim como o outro, nós também não mereceríamos perdão não fosse Jesus Cristo, nós passamos a ter uma outra atitude em relação aos nossos irmãos. Então, o nosso manancial termina assim, ó. A palavra de Deus precisa estar diante de nós, como um espelho, mostrando-nos quem somos. É engraçado, né, irmãos? Por mais que a gente fale que não tem pecadinho e pecadão, a gente sempre acha que o pecado do outro é maior que o nosso, né? Então, só tem um jeito do Senhor nos restaurar, do Senhor nos mostrar quem somos e o que estamos fazendo de errado. E, ó, confrontando nossas atitudes com um livro que diz a palavra de Deus. O livro que é a palavra viva do Senhor. Através disso, nós vamos parar de sentenciar o outro e vamos passar a ter misericórdia, assim como nós precisamos de misericórdia. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.